A gente fala da vida aqui. A gente fala da vida pessoal, né? A gente fala da vida pessoal também dos profissionais aí e tal. Mas é sério? Mas de fora de BH, de São Paulo. Olha aqui, o Cruzeiro está chegando em Santiago, no Chile, para a decisão contra a Universidade do Chile. No embarque, o clima era de confiança. Nossa grande Gisele Ramos, a mãe do Dieguito, traz as informações. Um time ainda mais pressionado. Foi assim que os jogadores do Cruzeiro embarcaram para Santiago, no Chile. Dezenas de torcedores foram ao aeroporto para apoiar a equipe. Acho que é importante, né? A gente ficar feliz e se doar ao máximo para conseguir a vitória, se Deus quiser. A Raposa tem um jogo decisivo contra o Universidade de Chile, para não ser eliminado pela primeira vez na história. Ainda na fase de grupos, o time precisa vencer. A gente precisa de uma vitória simples e temos bastante responsabilidade, a gente já sabia disso. Tem muita fé em Deus aí que vai dar tudo certo, buscar uma vitória simples lá e depois conseguir a classificação aqui junto do nosso torcedor. O time embarcou com muita responsabilidade na bagagem. A classificação para as oitavas de final depende de 2 vitórias. Uma no Chile e outra contra o Real Garcilaso no Mineirão. E a Raposa ainda precisa torcer por uma vitória do Defensor sobre a Universidade de Chile para não depender do saldo de gols. Temos condições, vamos brigar para isso. O confronto que vai definir o futuro do Cruzeiro será nesta quinta-feira, às 8h45 da noite, horário de Brasília. Muito bem, ô ídolo, diz uma coisa. Ontem acompanhava atentamente o Real Garcilaso contra o Defensor. E eu sei que lamentar não vai devolver pontos ao Cruzeiro, mas vamos lamentar, né? O Cruzeiro perdeu ponto para o Real Garcilaso lá. O senhor está fazendo uma falta muito grande e o time é fraco demais, é muito ruim. E o Defensor foi muito inteligente, tirou a velocidade, tocou a bola, esperou o momento certo, foi lá e pimba. Arrascaeta. Antes da gente falar do Cruzeiro, só dar um pequeno toque sobre isso aí que você falou. Arrascaeta, G2, ou G2, Omar Pérez, que não é um garoto, já passou pela seleções de base da Argentina e tal. Cara, como é que esses caras, como é que ninguém vê aqui no Brasil? Daí esses caras aparecem durante a Copa Libertadores, comendo a bola, e aí os caras vão... O G2 pode seguir para o Galatasaray, né? O Arrascaeta facilmente vai para um clube da Europa, porque com 19 anos jogando a bola que ele está jogando, fatalmente será. Por que os nossos dirigentes não enxergam isso? Porque os caras não começaram a jogar na Libertadores. O futebol dos caras não começou a valorizar na Libertadores. Os caras já vinham desequilibrando no seu olheiro na América toda. Ninguém sabe nada, ninguém vê nada. Os caras aparecem, vão para a Europa e fica por isso mesmo. De vez em quando sobra um ou outro aqui para nós, um Conca da vida, um D'Alessandro. O próprio Montijo. Que não está bem agora. Mas alguém azul, que foi um cara que teve uma história bacana. Olha, boa tarde a todos. Bem lembrado pelo Felipe Junqueira aqui. O Montijo que só foi aparecer lá na Universidade do Chile. Mas e também só porque fez um gol contra o Flamengo, chamou atenção, teve todo um contexto ali. Realmente a gente sabe que a maioria dos clubes grandes tem olheiros até bem pagos, e olheiro não é só mais aquela figura de ver jogadores desconhecidos ao vivo nos estádios por aí afora. O olheiro hoje em dia é um estudioso de ficar com a televisão ligada o dia inteiro, de ver todos os jogos da Europa, de analisar a estatística, né? Tem entender como é que se encaixa na tática. O Brasil está até copiando o modelo americano, assim, de profissionais que analisam muito números, assim, que às vezes as pessoas não conhecem porque não são tão divulgados na mídia, mas que ali nos bastidores dos clubes tem certo espaço. Agora, realmente, não dá para entender que existe esse tipo de profissional e eles não enxergam um cara como o Arrascaeta. A gente já começou a elogiar o Arrascaeta há algum tempo. Ele é bom, depois ele é muito bom. Nossa, ele joga demais. Agora eu já diria o seguinte, ele é o melhor jogador da Libertadores esse ano. Também acho. Não tem ninguém jogando na Libertadores igual o Arrascaeta. Não. Todos os jogos que eu vi, ele joga bem. E eu vi uns 3, 4 jogos dele. Faz gol bonito, participa, dá assistência. O cara não joga demais. Agora, o que você falou do Real Garcilaso, você tem razão. É outra coisa que a gente fala no piloto automático.
Todo mundo fala que o time é ruim, mas aí a gente vai ver o jogo e a gente vê, não, mas é pior que eu imaginava. É ruim mesmo, assim. O time é muito ruim, o Cruzeiro vacilou demais nessa aí. Ô Brasil, diz uma coisa, como é que fica a cabeça dos jogadores? Aliás, antes me dá um Twitter aí, ô Felipe, põe na tela aí um Twitter, porque preciso da participação do Vinícius aí, ó. O que muda na cabeça dos jogadores do Cruzeiro ao saberem da vitória do Defensor? E eu acrescento uma pergunta a você, Brasil, além dessa aí do Vinícius. O fato de a Universidade do Chile agora ter a obrigatoriedade de vencer o Cruzeiro, até que ponto isso é bom ou ruim? São duas perguntas para você. Até que ponto isso é bom ou ruim para o time nosso aqui de Belo Horizonte? Grande abraço a todos. Para mim não pode mudar nada, porque o Cruzeiro já saiu daqui com um único foco, a única obrigação e o único resultado que interessou para ele desde desses maus resultados que ele teve, desses pontos perdidos. Só a vitória interessa ao Cruzeiro. Esse movimento do torcedor, que a gente viu agora há pouco, transmitindo algo mais, é o que o jogador tem que assimilar e levar para dentro de campo. Porque o Cruzeiro, hoje, venceu de 1-0 goleado. Tá? E vai ter que destruir, dependendo, o Real Garcilasso em termos de gol, em termos de saldo, que não depende mais do Cruzeiro dele. É claro que se hoje ele fizer muitos gols é muito bom, mas ele tem uma diferença grande no saldo contra o Defensor, que tem 6, o Cruzeiro tem 1. Já a Laú não, o Cruzeiro tem uma situação mais confortável, mas não se sabe o que vai acontecer no último confronto, o Defensor e a Laú. Por isso o Cruzeiro tem que massacrar o Real, acredito que tem bola para isso, mas não adianta pensar nesse outro jogo. O Cruzeiro hoje, só a vitória interessa. Vai ser um jogo difícil? Mas lá o Cruzeiro, pelo campo, pelas circunstâncias, vai ter pressão, como você disse, o adversário desesperado também para vencer, para ter uma situação tranquila, mas o Cruzeiro é só a vitória. Tinha que ter saído daqui com esse pensamento. Esse jogo aí complicou, ficou mais difícil, mas não muda. O foco tinha que ser a vitória. Antes de passar para a Edmara, porque aí ela pode falar com tranquilidade, que a mulher merece, com muito tempo, a gente vai até tomar um café ali. Isso que o Everton falou é uma grande sacada, porque mudou para a Laú. Mudou para o adversário do Cruzeiro. Eu acho que para o Cruzeiro não mudou muito, concordo com você. Já estava muito, muito difícil. Continua muito, muito difícil. Essa história de saldo de gols aí que pode acontecer. O Cruzeiro pode precisar disso. É um dificultador a mais, digamos assim. Agora, é uma grande sacada, porque a Laú não tá tão tranquila mais. A Laú vai ficar assim, pô, o que a gente faz? E pode até abrir e facilitar para o Cruzeiro. A gente já falou ontem, antes de saber do resultado, da tradição do Chile de sair para o jogo, e a própria Laú não sabe fazer retranca, agora então eles vão sair mais. Então o resultado foi ruim para o Cruzeiro. Mas eu acho que nesse aspecto do jogo de quinta, eu acho que pode ser melhor, no sentido da Laú ter que ir para o jogo. Estou vendo muita gente, inclusive, Dimara, eu vou chamar os jogadores do Cruzeiro para falarem disso, e daí na sequência você comenta. Eu estou vendo muita gente dizer que o Cruzeiro tem que partir para cima. O Cruzeiro precisa ganhar o jogo. Espera aí. O Defensor também precisava ganhar ontem. E segurou. Foi com muita inteligência. O Cruzeiro tem inteligência. O que eu chamo de ter inteligência? Aquilo que nós falamos semana passada. Se chegar lá e partir para cima, pode ser perigoso. Mas se tiver inteligência e sair na boa, porque os caras vêm para cima. Os caras vão ganhar o jogo. Os caras vêm para cima. E vindo para cima, pode dar espaço, principalmente para os homens de frente, de muita velocidade. Aí entra a questão do William. A importância do William nesse jogo. Deixa eu ver os jogadores aí, o discurso de como o Cruzeiro deve encarar a Universidade do Chile, então, e o discurso que está diferente na toca. Para uns, tem que entrar buscando o gol desde o primeiro minuto. Para outros, tem que esperar para ver a postura do adversário. Veja aí. A gente vai procurar o gol, né, primeiro, porque aí as coisas, querendo ou não, aí facilita. Mas vamos ver o decorrer da partida, né, como eles vão suportar também. Então, a gente vai fazer uma grande partida, se Deus quiser. A gente vamos ter que esperar para ver o que eles vão oferecer, né? Se eles vão sair para nos atacar ou se vão ficar fechados. Não creio que eles venham muito retrancados, porque é uma equipe muito técnica. Então, a gente espera que seja um bom jogo e que a gente saia com a vitória. Bom, Everton, sobre a questão da retranca, eu não acredito que eles vão ter que vencer o jogo. Então vem para cima. Dimara, como é que joga o Cruzeiro, Dimara? E agora, Dimara? Boa tarde. Boa tarde para os companheiros. Obrigada, beleza, hein, Dimara? Especial. Olha só, eu conversava hoje de manhã com a Gisele Ramos, que foi fazer exatamente o embarque do Cruzeiro. E aí o interessante é você conversar com um profissional que está lá todos os dias sentindo a história, né? E a Gisele falava da pressão que aconteceu ontem na entrevista do Ricardo Goulart e do Everton Ribeiro, que a cobrança foi muito grande em cima dos dois. E que hoje, no embarque, o Everton Ribeiro não estava com essa carinha tão boa. E aí eu acho que a gente pode partir para duas situações. Ou
realmente vai acontecer aquilo que a gente imaginava, e o sacado do time amanhã é o Everton Ribeiro, porque, na verdade, o Marcelo já conversou com esses jogadores e já definiu esse time, não deixou que eles viajassem nessa angústia de saber quem vai jogar, até porque quem vai jogar tem que saber o que está acontecendo. Então, mas o Everton Ribeiro vai ficar na reserva, então? Então, não. Isso são possibilidades que a gente conversava. Não vou lá, saiu o Everton Ribeiro. E questão de Libertadores. Ou realmente houve uma reunião de muita cobrança em cima do Everton Ribeiro, não foi só a cobrança da imprensa efetivamente nas entrevistas, né? Em relação ao que pode acontecer com o Cruzeiro. Porque na minha concepção de time, eu acho que o William vai jogar. Na minha concepção de time, o William vai jogar, principalmente depois de ontem. Não que tenha mudado a história do Cruzeiro, porque eu acho que foi 0,1%. Não é isso. O Cruzeiro continua tendo que ter a consciência de que é ele quem tem que resolver a situação. Ele ganha mais movimentação, ele tem que vencer. Exatamente. Agora, quem vai sair? É o Everton Ribeiro que sofreu essa pressão toda, e aí a gente tem que entender o processo que ele está passando também, que não é um processo tão concentrado hoje, né? O Everton Ribeiro nos últimos jogos, ele também tem se cobrado muito. Eu sou o Everton Ribeiro que jogou o Campeonato Brasileiro, que fui eleito o craque do Campeonato Brasileiro, ou eu sou esse Everton Ribeiro de hoje? Você imagina o que passa na cabeça dele nesse momento. E é um garoto. Ou é o Ricardo Goulart, que realmente não está também... Que é outro garoto. Que é outro garoto. Dividir uma função de armação, de ir pra frente com o William. E tem o Lucas Silva, que também é um garoto. Claro. Pode ser volante, mas também ajuda ali na construção da jogada. Mas tem o Mike na expectativa, que é um garoto também. Claro. Já média. Bota logo o Wallace também, então, pra jogar. E a gente fala de um time que é experiente nesse sentido, de a gente até aponta, fulano, ciclano, beltrano, tantas Libertadores, tanto não sei o quê, mas na verdade passa tudo isso num momento que é decisivo e que é diferente. Mas aí entra a função preponderante de um quarteto, de um quinteto do Cruzeiro, que começa com o Fábio, passa por Bruno Rodrigues e Dedé, bate lá no Newton e fecha no Júlio Batista. A importância desses caras para o equilíbrio, né? Aliás, o Newton não, desculpa. Para o equilíbrio, então desse quarteto. Para o equilíbrio, né? Porque se tem garoto, os caras sentem, não vem falar que não sentem, porque sentem sim. Agora, a pressão tá ali, claro, tá em cima. O Fábio lá atrás com os dois zagueiros, não é? O Júlio Batista lá na frente, muito importante. Ainda tem o Samúdio, bem lembrado. Libertadores é a dele, né? Enorme, é a competição que ele mais gosta. Como é que é o reflexo do que pode acontecer? Não é que o jogo de ontem tenha preocupado efetivamente. A preocupação vem de um contexto. Você entra sabendo que você não pode cometer um erro sequer. Exatamente. Agora, tem um Twitter aí, ô Felipe. Vamos mostrar mais um tweet aí do Jorge. Está dizendo o seguinte: até que ponto a goleada sofrida pela Universidade do Chile aqui no Mineirão pode influenciar no jogo de quinta? E aí, Cadu, para o bem ou para o mal? Tipo, vamos tentar devolver. Ou, esse time é bom, vamos ter um pouco mais de cautela para jogar. Estou dizendo isso partindo da Universidade do Chile. Como é que você avalia essa pergunta do Jorge? Aliás, muito obrigado pelas participações aí. A pergunta dele é boa, só que eu acho complicado de cravar alguma coisa, porque eu não vou ser hipócrita aqui de falar que eu conheço tão profundamente a Laú assim. A Laú já é um time que a gente conhece de ver os jogos da Libertadores. Mas eu não conheço psicologicamente os jogadores. Sim. Nossa, é porque esse jogador treme. E é bacana você falar isso. Sabe por que é bacana você falar isso? Porque tem muito cara oportunista. Nunca viu Arrascaeta e Gedó jogar e aí por quê? Eu fui o primeiro a falar. Eu fui o primeiro. Eu sei, porque eu conheço, porque eu vi, sabe nada inocente. Quando o Gedó nasceu, era brasileiro, eu já falei que tinha futuro. Falei. Com 13 anos eu vi ele atuar num infanto lá, mas é isso, a Laú já é um time razoavelmente conhecido, o clube é muito conhecido, nos últimos anos foi muito bem na América do Sul, a gente tem uma noção tática e técnica do time de ver os jogos, mas não tem um acompanhamento do dia a dia, sabe, aquela coisa que faz a diferença, como a gente fala de Atlético e Cruzeiro aqui, de saber, o Luan tem um perfil assim psicológico, o Ronaldinho é um cara mais na dele, muito experiente, é complicado de opinar sobre isso, porque para responder a pergunta do telespectador, que foi boa, a gente tem que falar, o fulano lá da Laú, ele é meio doidão e tal, porque isso que vai interferir, o psicológico que vai interferir para dizer se a goleada vai deixar os caras mordidos e eles vão entrar confiantes, ou se eles são um tipo de time que
para falar o português claro, dão uma afinada. Porque eles vão ficar com medo do time que deu uma goleada neles. Eu acho que vai respingar muito mais no comportamento do torcedor, que vai querer dar o troco, como da mesma forma quando vier aqui o Real Garcilaso jogar, é o jogo do ano pro torcedor do Cruzeiro pelo que aconteceu. Os caras vão pro Mineirão, vão apoiar da mesma forma lá. Você vê seu time tomar uma pancada dessa, sabendo que seu time tem qualidade, que seu time tem uma certa tradição, que você esperava mais. Foi a grande decepção da Laú foi aqui, da forma como perdeu. E aí, pro torcedor, isso vai pesar. Aliás, eu falei de um quarteto aqui, nada, é um sexteto. Você colocou o Samúdio e a gente esqueceu do Ceará. Também tem muita experiência claro. final de mundial. Então, né, é importante. Então, na verdade, é um sexteto. Ou seja, mais de meio time, não é, de jogadores experientes. A gente volta para falar do Cruzeiro já. É muito bem lembrado por vocês dois a questão psicológica. Porque, tecnicamente, ó, eu não faço onda, cara. Com esse negócio de jogar pra galera. Tecnicamente o Cruzeiro é superior. Não há dúvida. Então a parte psicológica vai ser definitiva. O adversário do Cruzeiro é o Cruzeiro. Gente, você pega o salário do Júlio Batista, deve pagar o salário quase da Laú toda. Isso tem influência. Agora, é que nem os caras, os atletas brasileiros em final de Olimpíada. Libertadores é o seguinte. Ouro. Quem tem, tecnicamente, os caras são muito parecidos, mas na hora H, o cara pilha e aí não consegue render. Mas eu acho que não é só isso. Futebol nem tem sempre isso o mais também. Técnico numa Libertadores é o que vence. É o que eu estou dizendo. Libertadores. É por isso que muita gente fala, mas é diferente em quê? É diferente na pegada, é diferente porque você encontra outras escolas, você encontra aquilo que você estava falando, que é o comportamento do cara, aquilo que o motiva, aquilo que você está falando, que pesa numa decisão. Ela não é mata-mata, mas ela tem característica. Todo jogo é um mata-mata. Daqui a pouco a gente volta, Dimara. Segura aí para segurar o Ibope também, Dimara. O Atlético chegou em Bogotá, na Colômbia, ontem à noite. No embarque, os jogadores falaram das chances de sacramentar a classificação e o que muda com a entrada do Guilherme no time, que, aliás, eu gostei muito. Veja aí. É nosso objetivo, né? Nosso foco. É jogo difícil, né? Como eu disse essa semana. Mas a gente tem condições de ir lá, né? E voltar classificado e chegar com moral para domingo. O que muda na sua função, se é que muda alguma coisa, com o Guilherme entrando no time? Não muda nada. Né? Praticamente é a mesma coisa. Né? Vou jogar pelo meu lado direito, né? Fechando nos volantes ali. Então, para mim, não mudou muita coisa, não. Só não vou acompanhar tantos laterais como eu vim acompanhando. Com a entrada do Guilherme no time, muda alguma coisa para você lá na frente? A gente ganha mais técnica, né? O Guilherme é um cara, mais um que gosta de pensar. Então, pra gente que joga na frente, facilita bastante. Esse é o jogo que pode ser da classificação. Pode ser, um passo importante. A gente tá próximo aí à classificação, é um jogo difícil, onde tem que ter cautela, mas que pode concretizar aí a nossa classificação. Aí está Jay-Z, hein? Olha aqui, o ídolo. Diz uma coisa. Aliás, vou começar com você, Dimara. Agora é Dimara. É a vez de Dimara. Agora é a vez da coleguinha. Agora é a vez da coleguinha. É pegadinha do malandro. Deixa eu só falar do último treinamento do Atlético antes de embarcar para a Colômbia, onde o técnico Paulo Autori conversou muito com os jogadores e o amador Guilherme falou de como deve ser seu posicionamento jogando ao lado do Ronaldinho Gaúcho. Veja aí. Treinamento para fazer o goleiro Vitor suar. 0-0 contra o Santa Fé na Colômbia garante o Galo nas oitavas da Libertadores. A gente pensa em vencer. Acho que não vamos lá para buscar um empate, vamos para jogar. Paulo Autori fez questão de conversar e muito com o time. Em grupo, individualmente, é o jogo da classificação. No treino coletivo antes da viagem, novidades. Dátulo, com dores musculares, foi poupado. Alex Silva treinou na lateral esquerda. Donizete na vaga de Josué, contundido. E teve mais uma novidade. E para essa partida tão importante, o Atlético terá provavelmente uma formação diferente. Na armação, Ronaldinho Gaúcho e um outro jogador. Alguém que o torcedor já vem pedindo há algum tempo. No bate-papo, ele estava na sombra de Ronaldinho. Encoberto. Agora sim, Guilherme lado a lado com R10. Se for confirmado, tomara que dê certo. Eu me sinto pronto. O Ronaldo é um jogador inteligentíssimo. Vai ser muito bom jogar ao lado dele. R10 e Guilherme pela primeira vez juntos com Paulo Autori. São dois jogadores de imensa qualidade.
É raro ver dessas oportunidades dos dois jogarem juntos. Espero que eles possam ir bem e ajudar a equipe a vencer. E quem sabe aí o Paulo venha dar sequência nesse novo esquema. Para quem espera muito dessa nova dupla, uma prévia. Olha o lançamento de R10. E olha quem fez o gol. Guilherme. Não é porque você saca um homem de frente, como o Fernandinho, e não coloca um de velocidade, como o Marion ou o Berola por ali, que o time vai ser defensivo. Não quer dizer absolutamente nada. O Henderson, às vezes, atua com 3 volantes no Grêmio e o Grêmio é extremamente ofensivo. Então, isso não quer dizer absolutamente nada. Agora, que o Guilherme pode cumprir, nós falamos isso aqui ontem, pode suprir aquela carência de um homem que fica no meio campo ali, que tinha um buraco gigantesco. Cobra-se muito do Pierre e do Josué, ou até mesmo do Donizete, na saída de bola, mas quem é que encosta para receber? Os caras têm um corredor que normalmente o adversário cerca com os volantes, com os homens de meia, com atacantes exatamente fechando espaço, e os volantes não sabem o que fazem. Com o Guilherme auxiliando o Ronaldinho, é o que a gente falou aqui, Dimara, talvez essa forma de jogar nem mude caso dê certo. E mesmo que não dê, deve ser treinada para continuar, né, Dimara? É o que a gente dizia hoje. Na verdade, hoje, eu não te perguntei, eu já afirmei. Né? É porque eu vou dizer isso na Band News FM. Claro. Aliás, a minha referência para trabalhar aqui é ouvir vocês lá, 10h40. É porque a gente disse isso hoje na Band News FM. Ou seja, o que eu penso não vale nada. Você escuta um pouco antes e repete tudo que você falou aí. É capaz mesmo. Olha só. Mas a gente falava exatamente disso, que é uma coisa que a gente falou nos Donos da Bola, já tem 2 semanas que a gente está falando dessa possibilidade da entrada do Guilherme ao lado do Ronaldinho Gaúcho, exatamente nesse sentido. Quando o Jô e o Tardelli comemoram a presença do Guilherme numa questão técnica, eles estão falando exatamente disso. Do que eles estão falando? Da força e da possibilidade dessa bola chegar muito melhor por ali. Quando você tem essa qualidade de sair tocando e tendo, principalmente o Ronaldo, não é só o Guilherme, mas o Ronaldo, se ele for mais à frente, ele vai carregar essa bola melhor também para o Jô e para o Tardelli e facilita muito a movimentação dos dois. Mesmo que o Paulo Autuori não seja esse treinador que gosta tanto da inversão, a gente até não tem visto tanto essa inversão no Atlético hoje, né? Talvez se respeite um sistema, até porque não haja tanto entrosamento nesse novo esquema do Paulo Autuori, mas são as alternativas que o Atlético vai tendo. Então, a bola chutada de fora da área, a bola chegando pelo meio, a bola chegando pelas laterais. Isso é o trabalho da armação, que estava dificultado por um Ronaldinho que não está atravessando um bom momento, ponto. Isso é um respeito a um jogador como ele, é um respeito ao Guilherme, que está jogando muito bem. Se vai dar certo, foi um treinamento, né, que eles fizeram então, nesse Guilherme contexto. destacou isso aí, inclusive. Exatamente. Foi um treinamento que eles fizeram nesse contexto. É para chegar e acabar com tudo se não der certo? Não é isso, são as possibilidades que o Atlético tem. E acho que a opção nesse momento é por quem está melhor. Né? Que pese o fato das contusões, do que está fora. Então, é a qualidade de quem está bem no momento. E mais do que isso, é o que a torcida queria ver. E é um ponto para o Paulo chegar e falar assim, olha, gente, a gente tentou dessa forma, não deu. Ou a gente tentou dessa forma e é uma continuidade que vai fazer bem para o Atlético. O Brasil diz uma coisa. Com a vitória do Defensor, a Universidade do Chile fica obrigada a vencer o Cruzeiro. O Santa Fé também está obrigado a vencer o Atlético. Se quiser, se almeja alguma coisa. Não está atravessando um grande momento, não. Como é que funciona? Como é que o Galo deve jogar? Nós até falamos. O Santa Fé é um time bom. É uma coisa até, né, sem comparar com o Cruzeiro e nada ali, mas assim, não teve o rendimento proporcional do que o time poderia. Não é nenhuma sumidade, não é isso não. Mas decepcionou. E a gente viu a dificuldade que o Atlético teve quando jogou aqui. Um time que sabe jogar fechado, sabe muito bem, e isso surpreendeu. Precisa vencer? Precisa. O Atlético tem condição total de obter um bom resultado, até o empate que o classifica e traz tranquilidade, que também é um resultado excelente nessa altura do campeonato, mas o Atlético tem condição de vencer? Tem. O que não pode acontecer, a gente defendeu demais aqui Guilherme e Ronaldinho, e tem a situação inclusive dos dois volantes, CTPR e Donizete. Mas o interessante da história é que não pode haver um julgamento e uma cobrança de imediato, virar e falar, pô, não deu certo, acabou, nunca mais. Não, calma, pera lá. Está sendo implantada uma nova filosofia, uma nova adequação. Pode ser bom para o Jô, até porque na chegada do Guilherme, chuta, sobra uma bola para ele. O Ronaldinho sobe uma hora, fica o Guilherme outro. Pode ter aquilo que você tem defendido tanto. Ronaldinho caindo pela esquerda. A gente vai ver o que o Paulo Autuori quer nesse jogo. Mas não dá para virar e falar, não deu certo, nunca mais usa. Não. Pode hoje até empatar e depois ainda crescer esse esquema. Tem que dar tempo. Felipe, coloca na tela, por gentileza, aí
O Twitter, vamos ver como é que está a participação também do torcedor atleticano. Esse vai para você, Cadu, você responde. O Cleiton está dizendo, vocês não acham que o Marion deveria entrar no lugar do Fernandinho? Ele é mais veloz e recompõe mais rápido a defesa. E aí, Cadu? Seria uma boa opção, não é nada absurdo o que ele está falando, porque o Marion vem jogando muito bem. Para mim, mais uma vez, no domingo, foi o melhor em campo no time do Galo. Agora, eu prefiro o Guilherme. Não é nada contra o Marion. Tem que ficar no banco, tem que entrar no segundo tempo. É um menino que promete demais, joga muito. Só que é aquela história de ter muita opção no elenco. E eu acho que o momento é de enxergar Ronaldinho e Guilherme junto. E vocês falaram aí dessa possível parceria, da mudança para o jogo com a presença do Guilherme. A gente tem que lembrar o seguinte, hoje a gente enxerga o Guilherme muito mais como um organizador, como um meia, mas ele começou a carreira como centroavante dos bons. Então até isso pode ajudar na presença dele em campo, porque com a movimentação muito dinâmica, interessante, inteligente que o time do Galo tem, uma hora o jogo cai pela ponta, o Guilherme aparece como centroavante lá, meu amigo, porque ele já foi. Até na Não liberação. estou dizendo que ele vai ser o centroavante fixo, mas não, é aquela coisa, é um jogador que é tão bom que ele vai estar no time como meia, mas que uma hora ele aparece como centroavante ali, ele finaliza com a frieza de um centroavante, claro. como um cara que sabe finalizar. E sobre a qualidade do Santa Fé, que a gente já falou aqui outras vezes, no ano passado, o Santa Fé deveria ter feito a final da Libertadores contra o Atlético, massacrou o Olímpia no segundo jogo das semifinais. Foi aquele típico jogo, assim, 3, 4 bolas na trave, 17 vezes o zagueiro tirando em cima da linha, o presidente do Olímpia entrando no campo, pelo amor de Deus, acaba isso aqui, que foi um massacre. E o time não mudou tanto com relação ao ano passado. Então, quer dizer, dois times, um campeão merecidamente no ano passado e o outro que quase chegou à final. Então, é um jogaço. É um jogaço que a gente vai ter quinta-feira. Muito bem, a gente está falando aqui da obrigatoriedade da Universidade do Chile, só dando uma passada rápida de novo aqui no jogo do Cruzeiro, vencer o jogo, não, o empate já elimina o Cruzeiro. Só que eu estou dizendo o seguinte, é uma circunstância, realmente ele não é obrigado a vencer, é uma circunstância, esse empate que pode eliminar, que vai eliminar o Cruzeiro, ponto. Mas jogar pelo empate, eu duvido que a Universidade do Chile vai entrar. Não, vamos jogar, vamos segurar, que o empate. Eles não sabem fazer muito isso. Jogando lá de jeito nenhum. Lá é muito difícil. Quem já esteve lá sabe. A defesa não é muito boa. É um time que a melhor qualidade é o toque e a chegada ofensiva. Ô Felipe, o Léo Gomes já trouxe a informação sobre. Me fala em cima, a questão do Omar Pérez. Ainda não, então não confirmou. Então é mistério. Mas eu acho que não joga, né? Você acha que não joga? É um bom jogador. Eles vão levar até lá. É o articulador desse time. O cara que fez a diferença. Mas aí tem aquela história também, né? O cara se retranca todo e aí? Como é que você passa por isso? Porque você muda o esquema de acordo com o que você tem lá. Eles sim são obrigados a vencer. Mas aí eles vão... Quando a gente fala assim, leitura de jogo, eu acho que o jogo do Defensor ontem foi extremamente importante. A grande lição daquele jogo é essa, né? Quando você chega lá como o Cruzeiro chegou, superior tecnicamente, tendo esta consciência, você acha que a todo momento, a qualquer hora, você vai estar resolvendo uma situação. E não é assim. A sua leitura de jogo, quando a gente fala assim, ele foi inteligente, ele sabia que estava na altitude, sabia que se partisse para a velocidade, a coisa não ia ser. Tanto que depois do segundo gol, que eles tiveram, calma, vamos nos segurar, porque eles sabiam que a coisa poderia mudar naquele instante. Então, essa leitura de jogo que a gente cobra. Quando você está em campo, é do jogador, e não precisa ser nem do mais experiente, é do cara que consegue visualizar assim, gente, não é o momento de se ir à frente, gente, não é o momento, vamos nos resguardar, vamos fazer isso, tal jogador tá bem, ó treinador, fulano não tá assim. É esse tipo de linguagem que vale na Libertadores. A Libertadores não é só futebol, é pensamento, é jogado. Lá, efetivamente, quando você vai enfrentar uma Laú no Chile, que você sabe a pressão que vem das arquibancadas, você sabe que eles cantam o tempo inteiro, você imagina que um ou outro pode sentir uma outra coisa. É esse cara que vai fazer a diferença. Quem é o líder em campo? Quem é que vai fazer isso? É só o treinador que tem que cobrar do lado de fora? Então, esses pensamentos é que acho que passaram todos na cabeça de todo mundo ontem, depois que a gente viu aquele jogo. Foi um jogo horroroso no primeiro tempo, mas extremamente pensado. E trazendo isso para o Atlético Brasil, um time que foi campeão da última Copa Libertadores, a base do time estará em campo, jogadores experientes, acostumados com esse tipo de jogo. Então,
O Atlético... Os jogadores que descansaram, você pega aí o Ronaldinho... Ainda tem mais essa, né? Os caras deram aliviar, se recuperaram, encontraram a melhor condição. Ronaldinho, não, tô feliz e tal. É hora de dar, então, essa resposta dentro de campo, que é uma expectativa de que o Ronaldinho volte a jogar. E, de repente, se ele tá feliz, ele vai conseguir colocar essa felicidade dentro de campo, porque o Ronaldinho desaprender é impossível. Ele joga muito, mas esse ano, na soma, não deu uma partida. Então, o Atlético precisa dele, há uma aposta, é um cara que é referência, é um cara que chama o jogo, puxa a marcação, mas o Atlético hoje não é só Ronaldinho. O Atlético tem uma força incrível, tem uma defesa hoje que é segura, tem o Marcos Rocha com potencial, se for necessário, ele vai avançar, tem um Tardelli, então o time está descansado, está focado e sabe, é uma situação confortável? Mas se vencer é bom demais. Ô Ídolo, ontem a gente vendo e acompanhando bem as entrevistas do Tardelli, do Jô, que são os homens que jogam mais à frente. E o Jô é o homem que mais dá entrevista no Galo. Não sei se foi demais, o Felipe Junqueira disse na Band News, de um alívio. Porque eles sabem que tendo dois jogadores... O primeiro, batida de meia e longa distância, o Guilherme bate, então nós falamos isso aqui. Bem. As metidas de bola do Guilherme são excepcionais. E com a inteligência e a velocidade do Tardelli, tendo Ronaldinho e Guilherme para dar bola, e o Jô também, você viu que os caras estavam aliviados com essa formação. Desejava essa formação. Parece que eles queriam que isso acontecesse. O Paulo Autori comprou, meio que de forma fortuita, tudo bem. Mas quando o Fernandinho está em jogo, o Fernandinho pega a bola e parte para cima. A possibilidade de Tardelli e Jô participarem de um lance do Fernandinho, não vou dizer que seja remota, mas são bem menores. Você sentiu que existe um alívio do Tardelli e do Jô? Senti sim, mas a gente vê muitas vezes esses jogadores de frente sempre gostando de ter companheiros que podem colocar a bola para eles. O atacante, seja o centroavante ou um atacante que sai um pouco mais da área, adora a companhia de um grande armador. Claro. O Romário, quando jogava, falava muito isso. Ele sempre gostava, ele falava daquele jeitão dele, sempre quando o time... quando o time é ofensivo, para mim é muito melhor. Tá? Quando tem armador, para mim é muito melhor. Então, o Tardelli e o Jô gostam disso. E outra coisa, Everton, o Tardelli, com a presença do Guilherme, pode se aproximar mais da área. O Tardelli é tão bom que ele pode jogar de centroavante, ele pode armar, ele pode fazer de tudo. Mas às vezes eu sinto falta daquele Tardelli de outros tempos do Galo, no sentido de pegar a bola perto da área, cortar o zagueiro, chutar cruzado, fazer um golaço. Assim, sabe, tá mais próximo da área. E quem sabe não acontece isso. É verdade. E por último, outro destaque desse jogo de quinta-feira, no ranking de história, estatística do futebol mundial, e sempre quando se fala de ranking, todo mundo questiona, mas aqui, se você gosta ou não do ranking, a opinião, todas são válidas, é informação, não estou avaliando um ranking em si, mas naquele ranking principal, os dois times sul-americanos mais bem classificados no futebol mundial hoje são o Atlético em primeiro e em segundo o Santa Fé. No meio ali dos times da Europa e tal. Que é muito tático. Se você gosta ou não do ranking, é outra coisa. É informação. O ranking existe e os dois estão ali bem posicionados. E quem quiser questionar, vai questionar lá na FIFA. Fala de ranking. Quem está em primeiro lugar de energia? Aí, Isso aqui é o gancho, hein? Isso foi a distribuição de jogadas. Pelé e Coutinho. Ele foi o Guilherme, você vai ser o Jô agora. Você está entendendo. Falando em Jô. Tá aqui, Jô. Meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta agora, de foro íntimo. Como é que anda a sua vida sexual? Está se sentindo para baixo, Você é daquelas pessoas que andam cansadas, estressadas, né, Luiz Moreno aí de Piuí? E a vida sexual quase não acontece? Olha aqui, não se assuste nem se desespere. Tá vendo esse número aqui que está na tela? Está aqui atrás de mim? É o telefone do Ativo. Você ainda não conhece o Ativo? Então você precisa conhecer o Ativo. É um energético natural, totalmente voltado para essa questão sexual. O Tardelli me chamou no WhatsApp um dia desse. Do WhatsApp é duro, hein? Me manda uma caixa. Eu mandei logo um fardo para ele, rapaz. Pediu, é verdade. O Nilton tomou. Eu vou te contar, viu? O Nilton falou que o negócio é bom mesmo. Olha a questão. Trabalha nessa questão sexual para dar uma turbinada na sua relação. Com a ajuda do Ativo, você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, com intensidade e muito vigor. O Ativo vai agir na sua circulação sanguínea, devolvendo todo o ânimo e vigor que você precisa para fazer bonito na hora H de Everton. O Ativo pode agir em seu organismo,
por até 72 horas. Você vai virar uma máquina. Já imaginou? 72 horas de puro prazer. Até a titiolina vai tomar. Surpreenda a sua parceira. Pare de se preocupar aí na hora H, meu amigo. Sexo é vida. Volte a viver com intensidade, claro, muita energia. Então, você vai ficar aí totalmente para baixo, Felipe Junqueira? Ou você vai pedir o seu ativo agora? Ligue agora mesmo. 34912227. Está aqui, Felipe. Essa caixa é sua. Receba o ativo com todo o conforto e discrição. E não se preocupe na hora de receber aí na sua casa, no trabalho. Viu, doutor Ivan, lá da Santa Casa? Vou mandar uma caixa pro senhor aí. A embalagem é muito discreta. Ligue agora. Os consultores estão preparados. Vão tirar todas as suas dúvidas. E um detalhe, quando chegar na sua casa, uma caixinha discretinha, ninguém vai tirar sarro de você. Pode tomar que você vai virar uma máquina. 34912227. 34912227. Cadu, você é sua ídolo. Caiu no colo do Brasil, hein? Obrigado. Olha aqui, apesar da vitória do Defensor sobre o Real Garcilaso fora de casa, o Cruzeiro continua dependendo só dele para se classificar. Na Toca da Raposa, os jogadores já sabem o que não podem faltar, o que não pode faltar para voltar do Chile com esses 3 pontos. Veja aí. Determinação, esperança, fé. O clima é de decisão. Só a vitória interessa. A gente colocou a gente nessa situação e a gente pode sair dessa. O adversário é um velho conhecido. Eles têm um estilo de jogo quase parecido com o nosso, né? Eles vieram aqui no Mineirão também, não ficaram recuados, saíram pro jogo. As dificuldades que eles vão encontrar no Chile também. Aquela pressão, aquela catimba, né? A gente sabe como que os chilenos são. Mas a gente tem que focar só na vitória. Poupados na última partida do Campeonato Mineiro, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart estão de volta ao time. E se o momento pede calma e determinação, Creio que a gente está bem preparado para esse jogo. Ser eliminado ainda na fase de grupos está fora de cogitação. A gente precisa ganhar. A vitória é imprescindível para a gente. E isso a gente tem que conseguir lá. E quem está de olho nas redes adversárias é o artilheiro do time na competição. Não vai ser fácil, então se o gol sair eu vou ficar muito feliz, mas vamos em busca dessa vitória aí. Ontem o Ramalho, nosso grande Diogo Ramalho, que aliás precisa depilar esse peitinho, está muito cabeludo. Ele perguntou ao Ricardo Goulart: ô Goulart, o que é preciso? Me define em uma palavra. O que é preciso o Cruzeiro fazer lá para trazer esses 3 pontos? Era o Goulart, uma palavra, Goulart. Força, fé, dedicação, compromisso. Uma só, Goulart. Poxa. Vencer, né? Tá doido, o homem tá doido. Edmara, eu preciso mandar um abraço aqui, mas tá desligado, viu? Desligado não, tá no modo avião. Porque se tocar esse negócio, programa ao vivo aqui, cai até a minha mãe lá em casa. Mentira, que ela já morreu. Olha aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para a cidade de Itapecerica, para dona Eulina Lima, que, segundo a informação aqui que eu recebi, parece que da filha dela, gosta muito do programa. Então, um beijo para a senhora aí em Itapecerica, dona Eulina, e obrigado pela audiência. Siga conosco. Tem abraço aí também, Edmara? O pessoal pediu para você mandar um abraço para Lagoa da Prata. A galera acompanha a gente direto, diz que lá é só donos da bola e que eles são super fãs seus. Quero para você mandar Que um abraço. bacana. Lagoa da Prata, um beijo aí para Lagoa da Prata. Terra de Gilberto Silva, hein? É. Abraço para todos aí de Lagoa da Prata. Nós vamos dominar o mundo, Brasil. Nessa toada que tá indo, ninguém segura, não. Expande o mundo, expande o mundo. Lima Duarte, minha querida Lima Duarte, ó. Lima Duarte. Achei que você ia falar Manchester. Não. Um abraço pro Alex Ferguson, que tá assistindo o programa. Abraço aí, Igor. Ibitipoca, Lima Duarte, ó. Modo avião, bloco de notas, pode ligar que não toca, pode ficar tranquilo, pessoal aí em cima. Pessoal do Café VV, o Guilherme, cruzeirense do bairro Itapuã, encontrei com ele ontem na FUMEC. Fui lá participar de um evento muito bacana e o cara, muito gente fina. E ontem também o Eduardo, cruzeirense, que joga bola ali naquela quadra na frente da rádio. Gente finíssima também, resenha ali no final do Bastidores, cara muito legal.
joga a pelada ali perto da Itatiaia, apesar de morar no Nova Pampulha. Tem quadra mais perto da sua casa, mas pode ir lá perto da Itatiaia que a gente recebe lá. Obrigado, a gente interrompeu para mandar os abraços aqui e a gente lamenta não poder mandar todos, né? Que são muitos que chegam aqui na redação, pelo Facebook, Twitter. Aliás, tem mais uns aqui que eu vou mandar pro pessoal no próximo bloco. Você tem abraço aí? Ah, não, você já mandou, né, Edmar? Então fala aí do que você quiser, Edmar. Não, eu comentando então a matéria e até a pressão, né? Quando a gente fala assim, e teve outra, né? Ele falou, gente, me ajuda aí também, essa pressão só em cima do Goulart e do Everton Ribeiro, estão de brincadeira, né? Mas é porque eram os dois que estavam... Tudo bem, mas brincadeira, né? Vai botar essa pressão aí nas costas de Júlio Batista, dos caras que eu falei aqui, Ceará, Samudio também, é no time todo, Dagoberto. Não, mas a cobrança, só pra ficar claro, a cobrança foi só da entrevista, né? Se tivesse qualquer outro, se fosse o Júlio Batista ou qualquer outro também, a galera tinha... Até a escolha para a entrevista foi exatamente pelo rendimento que está baixo, né? E até pelas possibilidades de modificação, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma os repórteres pensaram nisso. O que pode acontecer aqui entre o Ricardo Goulart, entre o Everton Ribeiro, acho que essas foram as possibilidades. Goulart, você vai sair ou não? Do time você vai continuar, E outra coisa, gente, vamos combinar, quem joga numa equipe como o Cruzeiro, que tem a força que o Cruzeiro tem, disputando uma Libertadores, que é bicampeão da Libertadores, você vai para uma coletiva onde você está sofrendo as necessidades de precisar pontuar na competição, não quer sofrer pressão? Não tem jeito, não. Quem não tem competência não se estabeleça, né? Tem um Twitter aí bacana, um tweet, aliás. Põe na tela aí, ô Júnior Vaz. O Fábio, o goleiro do Cruzeiro, tem a sua tradição, que é incontestável. Hoje o Cruzeiro precisa de um capitão no meio do campo. E aí, Brasil, você acredita que isso tem influência? Tem muita gente que defende isso, tem porque o cara está muito atrás. Dedé? Não, você sabe por quê? O Cruzeiro tem o Dedé, tem o Júlio Batista, Dagoberto. Tem o Dagoberto, você tem muito líder. E o líder não precisa só da tarjeta, não. O próprio Ceará, você vê cobrando. A tarjeta é apenas uma identificação de um cara que às vezes ser goleiro é complicado. Rogério Ceni porque acontece um lance lá de sair da meta para ir lá e conversar com o juiz. Mas o Cruzeiro é cheio de líder. Isso aí não é problema. Tem líder lá de todo, dentro, fora, cada um com o seu grupo, com a sua identidade. Então isso aí não é problema. E o Cruzeiro sentir pressão, tem que sentir essa pressão porque ela é real, porque o Cruzeiro, quando começou a Libertadores, ao lado do Atlético, e hoje tem um Grêmio entrando, são os favoritos para conquistar a Libertadores. Por isso essa pressão existe, porque o desempenho do Cruzeiro não é compatível com aquilo que todos imaginavam. Eu acho o Vélez e o Nils muito fortes também. Aquele jogo do Vélez contra o Atlético Paranaense. Não é nem que jogou um futebol bonito, mas é aquilo que a gente fala. Vai ser inteligente, assim, lá na China. E vai até ser no campeonato cascudo, assim, sabe? Os caras têm uma cancha, jogam de um jeito diferente, chegam lá dentro, o jogo fica encardido, quando você vê, eles vão lá, fazem um gol. É impressionante o aspecto psicológico desses times. Agora, sobre o que o tuiteiro comentou ali, talvez não com a faixa de capitão, mas eu concordo com ele que às vezes falta uma presença a mais de jogadores do meio para frente, de um Júlio Batista, talvez, porque o Júlio Batista não era titular, mas agora que ele se firmou ali no time principal, o Júlio Batista jogou no Real Madrid. O Júlio Batista fez gol contra a Argentina em final de Copa América. Passou pelo Sevilha, pelo Arsenal da Inglaterra. Isso faz muita diferença para a arbitragem, para outro time. Aqui na América do Sul a gente tem um certo medo, uma idolatria por quem passou em futebol europeu. Então, no caso do Galo, vale para o Ronaldinho aí, obviamente, patamar muito maior, porque foi melhor do mundo e tal. Mas dentro das proporções, o Júlio Batista chega ali no juiz, o cara sabe quem que é, entendeu? O cara, o exemplo é a expulsão do Nilton aquele dia. Quem foi que chegou no lance foi o Júlio Batista. Ele fez alguma coisa com o Júlio Batista? Ele chegou empurrando. Ele precisa ter a tranquilidade que a gente esperava dele, o contrário. Ele até atrapalhou. Não, ele atrapalhou e ele não sobrou ali porque ele empurrou e o árbitro estava dentro. Aí na hora que o árbitro saiu, sobrou pro Nilton. O Nilton não sobrou, sobrou pro Nilton, mas quem entrou duro ali foi o Júlio Batista. Não, mas tem isso aí, o Cadu tem razão. Nós falávamos disso aqui recentemente. Jogadores como o próprio Júlio Batista, Ronaldinho Gaúcho, Fred, Luiz Fabiano. Claro. Esses caras, o árbitro parece que poupa esses caras de uma expulsão, porque sabe que se expulsar, a repercussão é grande e a cobrança para cima dos caras é maior ainda. Então eu também acho que você tem razão. O Lucas Silva joga muito, a gente adora ele, mas o Lucas Silva vai chegar lá para reclamar, ele não é conhecido ainda, o árbitro não tem, quem que é esse menino e tal. Chega o Júlio Batista, é o Júlio Batista. Ele sabe quem é. Então eu acho que esses jogadores têm sim que, tomar as rédeas ali das coisas. E tem um negócio também que não pode faltar, aos nossos dois representantes na Copa Libertadores, e que o Cadu levantou bem, está passando no Vélez e no Nils, por exemplo, que é raça, cara, espírito de Libertadores. O Grêmio também. Se não tiver raça, a torcida entra em campo e mata. Porque a torcida do Grêmio, eles não estão nem isso, o cara sabe jogar bola, eles gostam
do time. Torcida do Grêmio gosta de volante, entendeu? Não, mas o Grêmio tá a manutenção do Pará na lateral direita do Grêmio prova isso que você está dizendo. Ele não joga nada, mas ele dá medalhinha pra cima. O Pará fala, vamos contratar o Marcelo do Real Madrid. Não, esse Marcelo joga muita bola, então a gente gosta do... O Hélio é um jogador, é um bom zagueiro, mediano, né? Mas é ídolo lá, cara. Por quê? Porque só dá da medalhinha pra cima. Deixa eu chamar o intervalo. Guarda aí pra segurar o Ibope, Cadu. Por gentileza. Na volta, por favor, pessoal, me lembra de chamar o Cadu na volta, que não pode deixar de falar. A gente vai pro intervalo, 2 minutinhos só. Daqui a pouco na volta, mais de Cruzeiro, mais de Atlético, é Copa Libertadores aqui nos Donos da Bola. Até já.